Cumprimento a todos os ouvintes da Hora Milagrosa com a paz do Senhor Jesus Cristo. Desejo que a bênção de Deus nosso Pai, de Maria Santíssima, que as bênçãos da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo recaia sobre a sua vida e toda a sua família. Prezados ouvintes do programa A Hora Milagrosa, nesta oportunidade iremos meditar a respeito da união e do amor ao próximo, duas qualidades que muito nos faz bem. Além de alegrar a Deus com essas atitudes, estaremos ajudando a construir um mundo cada vez melhor. Inicio esta mensagem trazendo ao conhecimento de todos que me ouvem uma passagem nos deixada pelo salmista Davi em um de seus belos salmos, quando ele assim se refere sobre a união. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, porque nela Deus ordena a bênção e a vida para sempre. Vejam neste salmo a união como fonte de bênção e de vida de Deus aos seus filhos na terra. E por isso devemos cultivar a união em família, seja na igreja, no trabalho, na escola, na boa convivência da vizinhança. Devemos evitar discussões, divisões, contenda, inimizades, separações, porque tudo isso é falta de união, de amor, de humildade, e é por causa disso que muitos não vivem em paz e perdem grandes relacionamentos, amizades que tinham tudo para dar certo. A união, a paz e o amor ao próximo são a base da felicidade de qualquer pessoa que quer ser bem-sucedida em sua vida, seja em todos os setores da sua vida. Pois quantas pessoas perdem grandes negócios por só querer ganhar, sempre ver o seu lado e nunca o lado do seu irmão, do amor ao próximo? Quantas famílias, lares são desfeitos devido à falta de união e à prática do amor fraternal? Em tudo na vida, precisamos ser unidos. A união e o amor fraternal são peças fundamentais na vida do ser humano, pois temos até um ditado popular que diz: a união faz a força. E quando a união é colocada em prática, em todos os momentos de nossa vida, geramos força para vencer muitos obstáculos que se opõem em nosso caminho. Quantas pessoas, por não saberem se humilhar, por achar que não precisa da ajuda do próximo, choram, padecem, sofrem muito em sua vida devido ao orgulho que têm em si, por achar que não precisa da ajuda de ninguém. Quantas pessoas, muitas vezes, deixam de crescer dentro de uma empresa por não ter união, ou mais claramente dizendo, amor ao próximo. Recebem determinada tarefa, cumprem-a rapidamente porque têm facilidade, e veem demais colegas de trabalho em apuros por sentir dificuldade em terminar aquela tarefa que a ele foi confiado. Muitos não ajudam, não praticam o amor ao próximo, dando a sua ajuda. Alguns ainda pensam, eu terminei a minha, ele que termine e faça a dele. Ou dizem, eu não sou escravo de ninguém. Quantas pessoas deixam de ser bem-sucedidas na vida por ter esse tipo de pensamento mesquinho e egoísta, sendo que quando praticam a ajuda e o amor ao próximo, poderá ser visto com bons olhos pelos superiores, e assim o seu conceito dentro daquela empresa vai crescendo, e na medida do possível, isso vai lhe sendo recompensado, crescendo de cargos e salários dentro daquela empresa. Mas ao invés de pensar assim, repito, muitos acham que estão sendo escravo ou humilhado pelos outros. Então quem ajuda ao seu próximo não será humilhado, será sim exaltado diante de Deus, o nosso Pai. As mesmas coisas me refiro à família. Quantas famílias são destruídas, acabadas, vivem em brigas por não praticarem a autoajuda ou o amor ao próximo? Filhos ingratos que não querem dividir a responsabilidade da casa com os pais. Se os pais trabalham e os filhos ficam em casa, não querem fazer nada, esperam tudo pela mãe. Muitas vezes são filhos que já têm o seu trabalho, mas ainda moram com o pai, com a mãe. Não querem ajudar nas despesas da casa e ainda dizem, vocês que me colocaram no mundo, vocês que cuidem de mim. Aconselho a todos os jovens que me ouvem nesse momento, os filhos, que não sejam assim, não vivam assim, pois amanhã isso poderá te trazer grandes consequências em sua vida. Ajude seus pais, dividam as despesas, colabore materialmente com eles também, porque um lar unido, um lar onde se tem companheirismo e amor ao próximo, é bem-sucedido e todos nesse lar são felizes.
Há uma passagem muito bonita sobre o amor ao próximo que diz assim: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Para que tenhamos um mundo melhor, uma vida melhor, mais felicidade e paz, é preciso que cada um de nós começamos a praticar o amor, união e o amor ao próximo, pois quantas vezes podemos fazer algo pelo nosso semelhante e não fazemos? Quantas vezes podemos ajudar alguém e não fazemos? E não é essa a mensagem que Jesus Cristo, a Santa Vó Rosa, o Santo Irmão Aldo e esta igreja ensina ao povo apostólico. Lembrem-se, para ser feliz, abençoado, é preciso praticar atos bons em nossa vida. E para finalizar esta mensagem, eu leio a todos uma mensagem que o Santo Irmão Aldo nos deixou, falando sobre a união e o amor ao próximo. O Santo Irmão Aldo iniciou esta mensagem trazendo para nós um exemplo deixado por Jesus sobre a palavra do bom samaritano, dizendo assim: o bom samaritano é uma palavra de Jesus para dar lição a uma pergunta feita ao Divino Mestre por um doutor da lei religiosa dos judeus, que para pôr à prova Nosso Senhor fez esta pergunta: Mestre, que hei de fazer para obter a vida eterna? Disse-lhe Jesus: que é que está escrito na lei? Como lês? Ele lhe respondeu: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças e com toda a tua mente, e ao teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe Jesus: respondeste bem, faze isto e viverás. Mas aquele homem, querendo justificar-se, disse a Jesus: e quem é meu próximo? Jesus, tomando a palavra, narrou a palavra do bom samaritano. Antes de narrarmos esta parábola, que contém um ou mais preceito moral, damos os seguintes esclarecimentos. Existia entre os judeus e samaritanos uma aversão secular, originada por questão religiosa. Eles não mantinham relações amistosas e nem se conversavam. Isto confere ainda maior destaque nesta parábola, a simpática figura do bom samaritano, que socorre com tanta solitude, afeto e generosidade um judeu. Nosso Senhor aponta-o, por isso, como modelo de verdadeiro. Eis o fato narrado por Jesus. Certo homem, ao descer de Jerusalém para Jericó, caiu em poder dos salteadores, os quais, depois de o despojarem e cobrirem com feridas, desapareceram, deixando-o. Descia casualmente por aquele caminho um sacerdote, que ao vê-lo afastou-se para o outro lado e passou adiante. Do mesmo modo, também um levita, que veio por aquele lugar, ao vê-lo passou de lado e foi-se adiante. Sacerdotes e levitas tinham a missão de realizar trabalhos religiosos no templo, conhecedores e mestres oficiais da lei. Patenteiam a dureza de seu coração para com seu compatriota, reduzindo a tão lastimável estado. Continua Jesus dizendo: mas um samaritano que ia de viagem, chegando perto dele e tendo visto, encheu-se de compaixão. Aproximou-se e fez o curativo sobre as feridas, colocando sobre as mesmas azeite e vinho. Naquele tempo, os orientais em suas viagens levavam sempre o azeite e o vinho, de que eventualmente se serviam para curar as feridas. O azeite tem ação emoliente e sedativa. O vinho é ótimo desinfetante, pois na época não havia os recursos que temos atualmente. E Jesus continua narrando a parábola. Colocando-o a seguir sobre a própria cavalgadura, levou-o para uma estalagem e prestou-lhe assistência. No dia seguinte, tirando 2 denários, moeda daquele tempo, deu ao dono da estalagem, quer dizer, da pensão, e disse: presta-lhe assistência, e o que gastares a mais eu te pagarei quando voltar. Jesus perguntou ao doutor da lei, que lhe havia feito a pergunta: quem era o seu próximo? Qual desses 3 te parece ter sido o próximo daquele homem que caíra em poder dos salteadores? Ele respondeu: o que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus, na sua infinita sabedoria, disse-lhe: vai e faze tu também do mesmo modo. Em lugar de dar uma resposta teórica à pergunta que lhe é dirigida, Jesus desce ao concreto, ao terreno dos fatos, e obriga o doutor da lei a dar a ele mesmo a resposta.
A lição da parábola, ou do fato real, como pensam alguns, é clara. Nosso próximo são todos os homens, sem distinção, inclusive os estranhos, os de religião diferente e até mesmo os inimigos. Nesta figura do bom samaritano, temos um exemplo ainda mais notável, que é Jesus nosso Senhor, que desceu dos céus para salvar com seu sangue a humanidade ferida da morte pelo pecado e abandonada por aqueles que tinham a missão de ajudá-la a conhecer o amor do verdadeiro Deus e sua lei. Portanto, quem ficou com essa missão é a Igreja de Jesus, e nós da Igreja Apostólica da Santa Avó Rosa, o Consolador. Nós não podemos falhar em cumprirmos esta lei do amor e da justiça divina para com o nosso próximo e com esta humanidade tão carente de afeto, carinho e amor. Prezados irmãos, se Deus nos amou tanto, também nós devemos amar-nos uns aos outros. Deus é amor, e quem permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Quem ama a Deus, ama também seu irmão. Esta é a mensagem da Santa Avó Rosa, esta é a mensagem do nosso Consolador, esta é a mensagem da Igreja Apostólica, que muito tem ensinado sobre o amor ao próximo. A verdadeira felicidade está nesta palavra. Amemo-nos uns aos outros com amor verdadeiro e façamos bem, pois a Santa Avó Rosa fazia bem a todos os carentes e necessitados de caridade. Carinho, afeto e ajuda fazia o bem e não olhava a quem merecia do seu amor, pois a Santa Avó, ela não fazia distinção de pessoas. Estimados ouvintes, esses ensinos são vida, paz e saúde, pois todos que assim viverem, jamais os sentimentos maus tomarão conta do seu coração. Serão felizes, abençoados no seu viver, serão amados por todos e irão vencer as lutas com muita facilidade, porque vão ter ao seu lado os santos, os anjos enviados pela Santa Avó Rosa e pelo Santo Irmão Aldo para lhe ajudar, para te amparar, para lhe conceder sabedoria, paciência, serenidade e humildade, a fim de que saibam viver bem entre os irmãos da mesma fé, com a sua própria família e como proceder diante da sociedade, ou no trabalho, ou na escola. Guardem essas palavras no seu coração, pratiquem o primeiro amor, o verdadeiro amor de irmãos, sejam felizes e abençoados. E nesse momento eu passo a orar em seu favor. Glorioso Deus, eterno Pai celestial, acabei de falar ao coração dos teus filhos a respeito da união e do amor ao próximo. Quantos exemplos belíssimos Jesus, a Mãe Virgem Maria, a Santa Avó e o Santo Irmão Aldo nos deixaram sobre o amor ao próximo. Nesse momento de oração eu te peço, ó Deus bendito, ajude cada um de nós para que tenhamos essas qualidades em nossa vida, pois sabemos que quando vivemos assim e praticamos esses ensinamentos, vivemos felizes e somos muito mais abençoados. Santa Avó Rosa bendita, eu peço que a Senhora unja a água e o óleo que foi colocado próximo ao aparelho receptor desse programa, e quando seus filhos fizerem uso desses elementos com muita fé, eles possam ser ajudados e abençoados pela Senhora. Santo Irmão Aldo, quantos ouvintes estão até mesmo de joelho diante desse aparelho que retransmite o programa Hora Milagrosa? Dê a eles, profeta de Deus, a paz, o amor, a saúde e a felicidade para a sua vida. Lembro-me daqueles que se encontram enfermos, acamados, hospitalizados, que a sua bênção, ó Deus, que a misericórdia divina possa cobrir cada um deles com a paz do Espírito Santo. Receba, ó ouvintes, a bênção de Deus, de Jesus, da Virgem Maria. Recebam a bênção da Santa Avó Rosa e que as bênçãos dos santos e anjos dos céus estejam com todos, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém.